Não preciso explicar o que é missão. Nós conhecemos, louvado seja Deus. Eu procurei descobrir da parte de Deus aquilo que Ele queria que eu falasse. Eu fui na presença de Deus várias vezes. Na primeira, na segunda, não encontrei nada, mas eu não desisti, continuei na presença dele. Aí, acabando o Espírito Santo glorioso me dando algo para falar nesta noite. Louvado seja Deus. Eu peço que a igreja pode assentar, né? E eu poderia falar nesta noite daquela menina que foi levada escrava para a Síria e foi parar na casa do general Naamã. Aquele homem, como diz a Bíblia, Deus usou muitas vezes para dar vitória ao rei da Síria. Eu poderia falar de Jonas, né? O missionário fujão, né? Que Deus levantou para testificar, para que o povo de Nivitas se arrependesse. Mas nós sabemos que o que aconteceu, ele fugiu, achou que tinha condições de fugir, mas quando nós vemos que muitas vezes os nossos pastores no passado, e eu ouvi muitas vezes dizer que Deus respeita o livre-arbítrio do homem, mas eu quero dizer que nem sempre ele leva em conta o livre-arbítrio. Eu mesmo sou prova daquilo que Deus pode fazer. Eu quero dizer que eu nunca queria ser crente. Não, eu era já filho de crente, mas eu não queria ser crente em Jesus. Eu tinha medo do inferno, mas não queria ir para o céu. Então não havia outro meio, até que Jesus foi com a sua misericórdia e me salvou. E eu só aí fui entender, porque eu conheci aquele que tudo pode e que não respeita o livre-arbítrio de ninguém. Quando ele tem um plano, ele vai buscar e faz com que a pessoa faça a sua vontade. Louvado seja Deus. Eu queria falar de muitas pessoas que foram missionários, né? Missionários, levaram a mensagem, né? Aonde tinha que ser levado. Louvado seja Deus. Mas eu quero falar nesta noite, de uma pessoa que está em João capítulo 4, uma leitura bastante conhecida da igreja, dos leitores da Bíblia, dos amantes da palavra de Deus. Eu quero falar da mulher samaritana, uma pessoa que, João capítulo 4, né, uma pessoa que certamente ela tinha um vazio muito grande na sua alma, e ela procurava preencher aquele vazio com as coisas que ela conhecia, que estavam ao seu alcance, mas ela nunca conseguiu preencher o vazio. Nós vemos quando Jesus falou para ela, dizendo: vai e chama o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Aí Jesus disse para ela, dizendo: falasse a verdade.
porque teve 5, e o que tem agora não é seu marido. E ela viu ali algo diferente na pessoa bendita e gloriosa de Jesus Cristo. Ela disse para Jesus: eu vejo que tu és um profeta. E ela começa a ouvir a Jesus, e quando Jesus fala ao coração do pecador, ele não resiste. O coração da pessoa que está ouvindo a Jesus se torna como cera próximo do fogo, ele se derrete. Louvado seja Deus. Vamos ver João capítulo 4. Põe os seus olhos no versículo 39. Nós vamos ler o 39, o 40 e o 41 e o 42. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. 41. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam a mulher: já não é pelo que você dissesse que nos cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador. Nós vemos aí que depois que Jesus fez o pedido a ela: dá-me de beber, referindo à água do poço, e ela se recusou, dizendo: como tu, sendo judeus, pede-me água a mim, que eu sou samaritana? Porque eles não se combinavam, não se conversavam, havia um muro de separação. Mas Jesus responde para ela dizendo: se você soubesse quem é que te pede água, você pediria e ele daria água viva. Agora ela pergunta: mas aonde tem essa água? Me dá essa água, para que eu nunca mais venha aqui beber. Aí foi quando Jesus falou para ela ir buscar o seu marido. Agora, quando Jesus leva a palavra e ela bebe daquela água que Jesus Cristo estava lhe oferecendo, e ela bebeu, o que aconteceu? Ela, até agora, alguns momentos antes, ela era uma pessoa mal vista, e isso era uma barreira para ela. Ela entendia que aquilo lá era uma barreira para ela ir até as pessoas. Mas agora, depois dela convertida, depois que ela bebeu dessa água, ela deixou ali o seu cântaro ou a sua lata, né? Talvez a rodinha que botava na cabeça, aquele tecido, aquele pano, e foi na cidade. Interessante que ela não ficou, ela não quis ficar só com a salvação, com a experiência que ela tinha tido com Jesus. Ela foi em busca das pessoas que estavam na praça. Ela foi atrás. Aí se tornou ali uma missionária. Ela não tinha curso de teologia. Não estou dizendo que não é bom. Ela não tinha conhecimento bíblico, mas ela foi contar para aquelas pessoas que estavam lá na praça, muitas vezes esperando alguém para contratá-lo, para trabalhar. Ela foi lá e falou o testemunho
falou da minha vida. Porventura ele não é o Cristo, porque eles estavam esperando, mas não sabia de que maneira ele viria. Mas ele veio. E ela falou, Jesus foi ao encontro dela, porque Jesus, como onisciente, ele sabia da sede que aquela mulher tinha da salvação. Louvado seja Deus. Não foi um acaso. Jesus não passou lá por um acaso, mas Jesus passou ali porque sabia que ali tinha uma mulher que ia dar fruto na frente. Ela levaria mensagem de salvação a outras pessoas. Louvado seja Deus. E ali ela foi com tanta graça, com tanta unção. Agora ela já não pensava, ela não lembrava da vida pecaminosa, da vida outrora dela, pregressa dela, mas ela agora vive uma nova experiência em cima da terra. E a palavra que ela levou foi tão convincente, foi tão forte, que aqueles homens levantaram e foram lá no poço ouvir a Jesus. Quando ela falou, certamente o Espírito Santo trabalhou na vida daquelas pessoas que estavam ali na praça. E eles vieram, não sei se é por curiosidade ou por a unção, eu creio que seja mais pela unção do Espírito Santo de Deus. E ali Jesus continuou a mensagem. E aqueles homens só foram salvos, porque só foram alcançados porque aquela mulher não ficou como era a mensagem salvadora. Que você e eu, nós, possamos pegar como exemplo essa mulher. Nós não sabemos seu nome, mas certamente nós iremos encontrá-la no céu. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para a igreja, uma certa noite eu estava na cidade de Barueri à noite, com a minha Bíblia, e comecei a pregar. E a mensagem que Deus me deu ali naquela praça, em frente à estação de Barueri, é João 3, 14 em diante. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu comecei a explicar para o povo. Interessante que estava chovendo. Enquanto eu podia andar debaixo da marquise do telhado da estação, eu andava pregando a palavra de Deus. Aí o trem começou a jogar gente para fora, descer muita gente. E quem morava no Tamboré, do lado da Petrobras, do outro lado da Castelo Branco, não podia passar porque o rio estava cheio por cima da ponte, o ônibus não passava para lá e quem estava para lá não passava para cá. E aqui foi enchendo de gente. A casa pernambucana ficou cheia de gente, a farmácia ficou cheia de gente, a padaria, aquele açougue que tem lá, ficou lotado de descendo gente. E eu pregando, e o povo foi aumentando, e eu comecei a ser empurrado para a chuva. E eu falando de Jesus. Mas eu senti uma graça tão grande na minha vida. Eu senti uma unção tão grande. A chuva não me incomodava. Eu estava molhado, mas não incomodava.
Interessante que eu olhava assim nas pessoas, um riam, outros com a mão assim, na altura, orando pelo pregador. E como o ônibus não andava, o trânsito não andava por causa do rio, ficou muito lotado. E a gente entendeu. Dado momento, eu olho para o meu lado direito, um homem mal encarado, uma sacola de feira na mão, e eu sabia que ele ia me atacar. Eu fui pregando, chegando devagar perto dele, ele sem perceber. Eu coloquei minha mão no ombro dele. Falei, eu tenho que desarmá-lo antes que ele me ataque. Quando eu pus a mão, ele deu aquela tremida. E eu segurei no ombro dele, quis andar com ele. E ele ficou preso no chão. Eu vi que ele queria, eu continuei pregando sem olhar para ele. Mas Deus foi trabalhando na vida dele de tal maneira que ele se soltou, foi se soltando e foi me acompanhando. E agora as pessoas que estavam ali começaram a ver, dar risada, gargalhada, de ver um abraçado com um homem, e ele com a sacola. Ele falou assim para mim: pregador, quem contou a minha vida para você? Eu estava lá na farmácia e fui incomodado para vir aqui. Quem contou a minha vida? Falei, é esse mesmo que está falando na minha boca. O Espírito Santo de Deus, que te conhece. Ele falou assim, deixa eu falar um pouco. Eu falei, deixa eu acabar a mensagem. Eu deixo você falar. Não, eu quero falar agora. Sabe, pregador? Eu sou bandido, eu sou ladrão, eu sou assaltante. E na sacola dele tinha prato de alumínio amassado, panela queimada no fundo, parecia um carvão, uma caneca de alumínio, bastante coisa. E ele falou para mim assim: eu troquei esse dia tiro com a polícia e eles me acertaram, levantou a cabeça, tinha vários buracos assim já meio curado, sabe, vermelhinha, aquela pele vermelha, levantou a perna esquerda, sinal de bala, e ele falou assim: eu não fui no hospital, isso aqui eu curei com folha de eucalipto, e eu quero provar para você que eu sou ladrão. Pegou aquela sacola, jogou no chão assim, tirou aqueles pratos e a turma começou a rir, aí começou a rir, né? E arrancou os pratos, arrancou o revólver 38, cabo branco, desse tamanho, 38. E falou assim: agora eu não preciso mais disso. Eu vou trocar tudo numa Bíblia. Eu vou ser crente, porque só Deus para fazer o que está fazendo. Só Deus para fazer isso, porque homem nenhum podia falar comigo. Aí ele pegou o revólver, pegou no canto do revólver, e eu parado assim, não esperava. Ele fez o cabo na minha barriga, mas eu dou um pulo para trás. Aquelas pessoas que estavam aqui, quando viu o revólver, ficou todo mundo com medo. Ele falou assim: toma esse revólver para você. Eu disse a ele: eu não posso pegar isso aí, não posso ficar para mim. Mas por quê? Eu quero a Bíblia. Porque ele tem missa paisana. E se eu pegar amanhã na notícias populares dizendo: o pastor está pregando com 38 na cinta. Eu sei quem é o meu inimigo.
pega tudo que tem aí, põe aqui dentro. Ele falou assim: eu quero uma oração. Quando ele falou: quero uma oração, ele dobrou o joelho ali na presença, na chuva. Glória a Deus. Aleluia. É coisa extraordinária. Isso não foi meu pastor que contou, não. Aconteceu comigo. Ele dobrou o joelho. Eu falei para ele: faz a confissão. Jesus perdoa meus pecados, que recebo como meu Salvador, transforma a minha vida. Mas eu estava rápido, querendo que ele fosse embora rápido. O reforma estava ali. Ele ia complicar. E ele, ajoelhado, daqui a pouco ele bota a testa no chão, no concreto. Ele sentiu tanta alegria da parte de Deus. Começou a chorar. Eu pus a mão na nuca dele assim. Aí chorava ele. Chorava ele. Fiz experiência gloriosa. E nada do outro de buscar o pessoal. O pessoal, ele está dando uma parte. Ele levantou-se dali, o rosto molhado. Os crentes que estavam ali fez uma roda na chuva em torno de nós. E ali houve um avivamento. O povo sentiu ali o poder de Deus. Jesus foi glorificado. Aí ele falou para mim assim: eu vou embora. O que a gente fala agora? Agora você fala: a paz do Senhor. E saiu assim, quem conhece lá, da onde estava, perto da banca de jornal, a escadaria tem 3 degraus. Ele chegou no terceiro, olhou para mim e fez assim: ó, até breve. Até breve. Falei: amém, eu te espero no céu. E ali nós ficamos ali alegres. A chuva não impediu desse fogo do céu. Outra vez eu estava dentro do carro do metrô, entre São Judas indo para Jabaquara. Eu olho assim, na porta, e tem assim, um homem olhando para mim. Eu também estava em pé. Eu virei o rosto. Eu olho para lá de novo, o homem está olhando. Eu já pensei logo: esse deve ser ladrão. Esse deve ser ladrão. Eu já fiquei cismado com aquela pessoa. Eu virei o rosto pela terceira vez, eu olho para o homem está me olhando. Eu falei: ah, não é ladrão, isso aí deve ser afeminado. Olha, daqui a pouco aquele rapaz sai correndo assim em minha direção. Eu encosto no balaústre, estou por frente, falei: aqui ele vai encontrar uma barriga. Quando ele chegou assim, ele dobrou o joelho. Você é crente, né? Ele sou. Oh, olha para mim que eu não estou aguentando mais. Aleluia! Olha para mim. E você sabe, o trem do metrô anda para bem cheio. Eu falei para ele: deixa o trem, deixa eu na plataforma logo. Não dá tempo aqui mesmo.
Oh, glória a Deus. Eu falei, olha, fala comigo. Eu estou olhando para lá e só quero uma peça de teatro, alguma brincadeira. Mas depois a mão na cabeça dele, de ajoelhado ali. A boca dele ficou na minha mão aqui, me beijando minha mão. E aquele rapaz fez a confissão. Eu expulsei aquele espírito que estava fazendo opressão naquela vida. E ali, aquele povo começou a olhar, aí viu e entendeu que não era brincadeira. E aquele homem levantou chorando, me abraçou, falou assim para mim: eu vou para a igreja. Ele vai para a igreja. Deus não pode salvar a sua vida. Deus já te salvou. E nunca mais o vi. Se formos fiéis, nós vamos encontrar no céu. Aleluia. Essa mulher aqui, depois que foi transformada, ela ganhou aquela cidade para Cristo. Talvez ela levou aquela mensagem para aquele povo, mas aquele povo multiplicou, porque receberam também a palavra e também levaram a mensagem para outros. Faça isso, meu irmão, minha irmã. Quando você chegar no céu, você vai dizer: valeu a pena. Aleluia, Deus. Eu não sou mais crente do que você, mas Jesus me arrebatou 4 vezes. Eu fui. Se aquilo lá não for o céu não existe. Não entra lá com as mãos vazias. Não entra lá sem fazer nada. Eu tinha uma pessoa que dizia: eu quero ir para o céu, nem que seja só com o arco da coroa. Eu não quero só com o arco, eu quero para as estrelas. Eu quero. Busque a Deus. Pergunta para Jesus, que é o dono dessa obra, o que é que Ele quer que você faça. E Ele vai dizer para você. Tem aquele missionário, como a mulher que prega perto de casa, com a sua vida, oferece-lhe ajuda para os vizinhos. Minha finada mãe era analfabeta, e nós mudamos num bairro chamado Vera Cruz de São Mateus. E lá havia 5 terreiros de Umbanda e Candomblé. E as vizinhas que não eram do Candomblé disse para minha mãe: dona Gertrude, a senhora não conversa com fulano, nem com fulano, nem. Eles são tudo feiticeiro. E uma delas ficou doente, e minha mãe ficou sabendo. Foi lá no portão, saiu uma menininha, eu peguei de uns 11, 12 anos. Acho que ela queria, pensando que minha mãe ia consultar, né? Minha mãe falou: eu fiquei sabendo que a dona Augusta está doente. Está doente. Eu posso conversar com ela? Aí a menina foi lá e falou: a menina foi embora, ela traz para você. Dona Augusta, eu fiquei sabendo que a senhora está doente. Eu vim aqui buscar a sua roupa suja. Eu vou lavar, eu tenho água em casa, eu lavo, nós passa a roupa, dobra. Nós vamos trazer para a senhora. A mulher ficou assim meio, deu um pouquinho só, né? Minha mãe lavou aquela roupa, passou, dobrou e fez aquela, desculpa a expressão, aquela trouxa, né? Aquela amarrada assim, levou lá para ela. Pô, aquela mulher ficou tão grata. E ela já contou para as outras também que era uma macumbeira. Ela também da igreja.
Olha, não tinha pessoa melhor que aquelas mulheres para nós. E Jesus tocou no coração da nossa família, começamos a levar ela para a igreja. Quando ela não ia na igreja, meu pai fazia culto na casa delas. Elas viravam aquelas imagens para a parede. E tome palavra. E tome palavra. Entende? E ali se tornou aquele povo que não gostava daquelas mulheres. Mas dona Gertrude, mas o que aconteceu? Foi Jesus que entrou na vida delas. E Jesus salvou todas elas. Jesus salvou todas aquelas mulheres das suas famílias. E deixou aquela religião. E aqui está esse exemplo. Essa mulher recebeu o pedido da água, que é a paz. Jesus preencheu o vazio dela. E agora ela não ficou só para ela. Ela foi na cidade falar de Jesus da sua maneira. Faça assim também. Fala para o teu parente. Está doente? Ore por eles. Não é você que vai fazer a cura daquela pessoa, é Jesus. A Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Jeremias 33:3. Toma essa mulher como exemplo. Você não precisa ir numa praça pública e pregar a palavra de Deus se você não tem tanto conhecimento. Mas você pode falar para o teu vizinho, para o teu parente: Jesus é bom. Deus te ama. O que eles estão precisando é de amor de Deus na vida deles. Só o amor de Deus liberta esse povo da situação que se encontra. E você vai ver, quando chegar lá em eternidade, nos céus, você vai dizer: valeu a pena. Aleluia, Deus. Valeu a pena. Valeu a pena. Aleluia, Deus. Oportunidade tem. Estava passando na rua andando ali perto do Bradesco, tem uma farmácia, aí saiu uma mulher de lágrimas, chorando, mas no desespero. Eu falei: o que aconteceu, minha senhora? Ela não conseguiu falar comigo por causa do choro. Eu falei: se ela me permite um abraço, se ela me permite dar um abraço para a senhora. Ela estava sua cabeça em mim. Passei a coisa na cabeça dela. Expulsei todo o mal daquela vida. E Jesus fez a obra na hora. Aquele choro triste, aborrecido da vida dela. Agora um choro de alegria, porque aquele fato caiu. Aleluia, Deus. Tem bastante. Tem muito. Que Deus possa falar melhor e mais forte ao teu coração. Que nós possamos nos despertar enquanto é tempo, porque a noite